Gênesis capítulo 33, verso 18 ao verso 20. Olha só a palavra do Senhor para nós essa noite. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amados, essa é a palavra do Senhor para nós nesta ocasião. Gênesis capítulo 33, do verso 18 ao verso 20. E o tema da nossa reflexão nessa noite é experiência e esperança. Experiência e esperança. Você sabe que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, no capítulo 5, né, citando essas duas expressões, né, dizendo, por exemplo, que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Né? Esse trechinho está lá em Romanos capítulo 5, a partir do verso 3, depois você confere lá. Então Paulo usou essa expressão dizendo que experiência gera esperança, né? Mas nem sempre as experiências promovem esperança, em muitos momentos não, pelo menos de imediato. E aqui na vida de Jacó, o que nós observamos? Jacó regressa de Padã Arã e esse texto nos informa de que ele se estabelece em Siquém. E a gente vai saber que Jacó fica por um tempo em Siquém. Né? Essa estadia de Jacó em Siquém, né, é introduzida aqui no final do capítulo 33 e todo o capítulo 34 fala da estadia dele em Siquém, tá certo? Então é muito importante você observar isso. Ele retorna de Padã Arã e ele se estabelece por um tempo em Siquém. E ali em Siquém, Jacó tem experiências que são ruins, negativas, dolorosas e trágicas, que é o capítulo 34, que nós não vamos falar dele, mas que fica como lição de casa para você ler essa semana. É um capítulo muito triste de se ler, o capítulo 34 do livro de Gênesis. Ali, Jacó vive experiências trágicas, dolorosas, né, que certamente entristeceu muito o seu coração tudo que aconteceu em Siquém, a partir do capítulo 34 até o final do capítulo. Mas também ali, Jacó viveu experiências positivas, e nós vamos falar destas, das positivas, que é o final do capítulo 33. Então, se ele viveu experiências trágicas e dolorosas, que trouxeram ao seu coração não motivo de alegria, mas de tristeza, o capítulo 34 fala de abuso sexual, né? Fala de ira, fala de vingança, fala de falsidade, fala de violência, né? Fala de coisas muito pesadas no capítulo 34. Foram experiências que, claro, trouxeram tristeza, amargura, né? Descontentamento ao coração de Jacó. Mas esse final do capítulo 33 fala de experiências que certamente trouxeram ao coração dele esperança. E que eu quero compartilhar com você para que também traga esperança para o meu coração e para o teu coração. Né? Que ao lermos as experiências de Jacó ali em Siquém, nesse primeiro momento, que foram experiências positivas, né? Por experiências abençoadoras, que promoveu esperança certamente no coração dele, que reverbere essa esperança, que ela se multiplique, que ela se propague no meu, no teu coração, no coração de cada um que está acompanhando a nossa live agora e daqueles que haverão ainda de ter acesso a ela e vão ouvir esta mensagem. Por isso, nós estamos propondo este tema, né? Experiência e esperança. Ainda que muitas experiências, num primeiro momento, não tragam nenhum tipo de esperança, há aquelas, né, que, graças a Deus, já de maneira imediata, vamos dizer assim, né, ou em um curto período de tempo, já promove uma grande avalanche de esperança no nosso coração. Então, a primeira coisa que eu quero destacar, né, a experiência que gera esperança, aqui nesse relato de Jacó em Siquém, é exatamente a seguinte: Deus responde oração. Olha que experiência incrível. Deus responde oração. Foi isso que Jacó viveu no primeiro momento.
o versículo 18 diz, voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo. Está escrito isso aí na sua tradução? São e salvo ele chegou à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. Você precisa prestar atenção nessa expressão. Ele chegou de Padã Arã, e como ele chegou? São e salvo, né? Pela graça de Deus. E por que isso é tão importante? Você vai lembrar que no capítulo 28, né, quando ele tem aquela experiência em Betel, que ele coloca a pedra, que ele tem um sonho durante a noite, né, e que ele faz um voto a Deus. Entre as coisas que ele coloca no seu voto, ele diz para Deus, se o Senhor me trouxer de volta para minha terra em segurança, então o Senhor será o meu Deus. Foi como que uma oração, né, praticamente uma oração que ele fez a Deus. Senhor, se o Senhor me guardar, guarda-me, Senhor. Se o Senhor me guardar nesta viagem, o Senhor é o meu Deus, né? Se o Senhor me levar e me trouxer em segurança, para quando eu voltar para minha terra, aqui para Canaã, então o Senhor é o meu Deus. E depois de 20 anos, irmãos, olha que coisa surpreendente, Jacó passou por Betel, teve aquela experiência, foi para junto de Labão, né? Teve toda aquela trama familiar com Labão, se casou com Lia, né? Com Raquel, formou toda a sua família, né? Teve todos os conflitos com seu sogro, foi enganado por ele em várias situações, teve que fazer uma aliança com seu sogro, veio ao encontro do seu irmão Esaú, né? Passou tudo isso 20 anos depois, quando ele chega, né, em Siquém. O texto bíblico faz questão de pontuar esse testemunho. Jacó, vindo de Padã Arã, chegou são e salvo, porque o Senhor respondeu a sua oração. Gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E esta é a experiência que nós temos vivido, né? Nós que somos discípulos de Jesus, nós, né, que conhecemos a palavra de Deus, nós que nos tornamos habitação de Deus pelo seu Espírito. Quantas experiências nós temos, né, de resposta de oração, né, ao longo da caminhada, né? Tem gente aí com 5 anos, 10 anos, 30, 20, 40 anos seguindo com Deus. Tem gente já com mais tempo que segue a Deus já. E quantas experiências quantos testemunhos nós poderíamos ter aqui, ó, citados, né? Que Deus responde oração. Então, essa experiência trouxe com certeza esperança ao coração de Jacó. Depois de 20 anos, pisar naquele lugar e poder lembrar que lá em Betel ele havia feito um voto com Deus. E uma das coisas que ele menciona no seu voto, no verso 21 do capítulo 28, é quando ele diz: se o Senhor me trouxer em segurança, me levar e permitir que eu volte em segurança para minha terra, né, para Canaã, então o Senhor é o meu Deus. E Deus atendeu a oração de Jacó. Diga para mim, quantas experiências, será que você tem uma experiência que você possa dizer, Deus respondeu a minha oração? Você não precisa contar não, só diga sim, sim, eu posso dizer sim, sim. Por quê? Porque eu vou colocar um joia aí, né, para dizer sim, Deus já respondeu muitas orações minhas, né? Eu tenho uma lista enorme, né, de orações respondidas, e Deus é o Deus que responde oração. E aí, é uma experiência que renova a esperança dentro do nosso coração, né? Olha aí, tem gente colocando ali, já tem gente colocando, certo? Uma experiência que renova a esperança no nosso coração. Que coisa gostosa. Se muitas vezes a experiência num cenário de tribulação, como diz Paulo lá em Romanos, né, traz esperança, quantas vezes também a experiência com Deus de oração respondida renova a esperança dentro do nosso coração. E nessa noite nós estamos fazendo questão de lembrar, de pontuar isso, né, que está dito em Gênesis 33:18 sobre Jacó, para que você tenha a sua esperança renovada no Senhor. E eu quero ler também o Salmo 40, que o salmista dá um testemunho lindo exatamente a esse respeito. O salmista diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, né? De um tremedal de lama, certo? Olha só que coisa, colocou os meus pés sobre uma rocha, né? E me firmou os passos. E ele diz, e me pôs nos lábios um novo cântico,
um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, não é para renovar a esperança? Que testemunho maravilhoso. O salmista diz, eu esperei com confiança no Senhor, clamei, Ele ouviu, inclinou os seus ouvidos para mim quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico de adoração, de louvor, de gratidão, e se tornou testemunho. Muitos virão, isso ele diz, né? Muitos verão e confiarão no Senhor. E se você for ver o verso 5, diz, bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor, né? E não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados a mentira. E aí ele dá aquele testemunho lindo do verso 5 que você conhece, né? São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, né? E tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então, eu estou citando o testemunho do salmista, né? Porque ele faz conexão com a experiência de Jacó. Depois de 20 anos, né, de caminhada, da sua saída de Canaã e depois da sua estadia em Padan-Aram, voltando depois de 20 anos, o texto dá testemunho que ele chega são e salvo, porque o Senhor ouviu a sua oração, o seu clamor, o seu pedido. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor, porque Deus já ouviu muitas das minhas orações, das tuas orações, respondeu favoravelmente, segundo a vontade dEle, para a glória dEle, bênção na nossa vida. E isso é hoje algo para renovar a esperança no teu coração e no meu. É uma experiência que renova dentro de mim e de você a esperança. Não é como diz o texto, bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Que você se agarre com o Senhor, porque você sabe, Ele é um Deus que ouve a nossa oração. Bendito seja o nome do Senhor. E quando nós voltamos para Gênesis, capítulo 33, versículo 19, há uma experiência linda também, né? Ele é o Deus que ouve a nossa oração e é o Deus que envia a salvação. É um Deus que promove salvação, né? É muito lindo. O versículo 19 parece que não tem nada a ver e eu vou te explicar. O versículo 19 diz, a parte do campo onde armara sua tenda, Jacó e o seu clã, né, a sua família, ele a comprou dos filhos de Hamor, né, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. O que tem a ver isso? Aqui absolutamente parece que não tem nada a ver. Mas a gente precisa entender que esse lugar que Jacó comprou, né, vai se tornar um cenário de salvação lá no Novo Testamento. Né? Lá no Novo Testamento, um texto que você conhece muito bem, em João capítulo 4, Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana. E o texto conta para nós uma coisa muito curiosa, que não está dito em Gênesis, mas que a gente, por inferência, acredita que seja exatamente esse cenário de Siquém, nos arredores de Siquém, em que Jacó cava um poço. Um poço. É naquele lugar que ele comprou por 100 peças. É exatamente naquele lugar. Aquele lugar que lá no passado se tornou para ele um lugar para estabelecer a sua família, né? Montar ali as suas tendas, cuidar do seu rebanho. Ali ele cavou um poço. E esse poço lá no Novo Testamento vai se tornar o cenário do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E ali vai ser testemunhado a salvação de Deus na vida daquela mulher, na vida de samaritanos. E depois aquilo reverbera, né, pelo testemunho de João capítulo 4, na vida de tantas pessoas. Séculos depois, quantas e quantas pessoas tiveram um encontro com Jesus, ouvindo, né, o evangelho a respeito da água viva, da mulher samaritana, né, de como Jesus se revelou a ela como Messias, e de como ele disse que o Deus é aquele que é espírito, e se adora ele em espírito e em verdade. Quanta gente ao longo da história se converteu a partir dessa experiência. E o cenário desse encontro é o poço de Jacó. Eu vou ler para você. João capítulo 4, olha que coisa interessante. João capítulo 4, versículo 5 diz: chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras, observe, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Essa terra se tornou depois herança de José. Quando Jacó foi para morrer, ele
deu essa parte da herança para José. Observa o verso 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, que nós sabemos é meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. E aí você sabe o que acontece a partir dali. Ela fala, como é que você pede beber para mim? Eu sou mulher, sou samaritana e você é judeu. Você sabe que nós temos uma rixa. E Jesus fala, se você soubesse quem é que está pedindo água para você, você que pediria água para mim. E eu te daria água viva. Né? E você bebe dessa água aí e tem que vir sempre beber, porque ela sacia a sede temporariamente. Mas a água que eu dou mata a sede e você nunca mais vai precisar de mais água. Essa água mata a sede da alma, do espírito, do coração. E foi nesse cenário, né, que começou lá em Siquém, né, do retorno de Jacó de Padã Arã, um cenário onde muito provavelmente, como está dito no texto, ele abriu um poço naquelas imediações, nos arredores ali de onde ele estabeleceu-se com a sua família, que se tornou depois um cenário de encontro com Jesus e de uma das histórias mais lindas de conversão que nós temos no Evangelho, onde Jesus fala as coisas mais profundas, não para um grupo de discípulos, não para a multidão, mas para um único indivíduo, a mulher samaritana. Ali Jesus disse para ela, né, que eu tenho água viva para dar para você, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Ele disse para ela, Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E está chegando a hora, né, em que Deus está buscando esses adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Foi ali que Jesus disse para ela, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus se revela para ela e diz coisas tremendas para aquela mulher. E ela se converte, ela tem um encontro com Jesus e ela dá testemunho para os samaritanos e ela leva muitas pessoas a ouvir a mensagem de Jesus. E no final de João, as pessoas dizem, né, muitos, verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Foi lá no poço de Jacó, foi ali, aquele ambiente se tornou lá no Novo Testamento um cenário de salvação. Que experiência tremenda, né? Mostrando que o Deus que responde oração é o Deus que envia salvação, é um Deus que promove a salvação, né? Através do seu Filho Jesus, para quem todo o Antigo Testamento aponta, né? Para quem a Escritura toda aponta, é para Ele, para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que veio e cujo nome dele é salvação de Javé, salvação de Deus, salvação do Senhor. E aí o texto diz que muitos samaritanos, verso 39, daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho dessa mulher, e anunciaram, né? Que anunciara, ela dizia assim, ele tem dito, ele me diz tudo quanto tenho feito. Ela foi impactada naquele encontro com Jesus. E não só impactada, ela foi transformada. E ela se tornou uma missionária, né? Uma evangelista. Ela já começou a testemunhar de Jesus para as pessoas. E o mais surpreendente aconteceu em seguida. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Ele ficou 2 dias entre os samaritanos. Você veja que situação impressionante. E muitos creram nele por causa da sua palavra e disseram para ela, agora nós cremos não é porque você disse, agora nós cremos porque nós ouvimos ele nos falando, né? Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Certo? Então a experiência de Jacó promove esperança, né? Estas primeiras experiências em Siquém, diferente das últimas, promovem esperança, né? Experiência de que Deus responde oração, experiência de que Deus promove, envia e confirma a salvação, né? Ele foi ali naquele poço, a gente não tinha a menor ideia, eles não tinham a menor ideia o desdobramento que isso ganharia lá no futuro. E não é assim conosco? Quantas vezes a gente não tem nem ideia do desdobramento que vai ter aquilo que acontece conosco, uma experiência que nós estamos vivendo agora. Você não tem ideia do desdobramento que isso terá lá na frente, né? E que caminho de salvação, de repente, Deus está fazendo a partir dessa experiência, né? Para que pessoas tenham um encontro com Ele mesmo, na graça e na misericórdia dele. Então, o poço que Jacó
cavou ali, se tornou um cenário de encontro entre Jesus e a mulher samaritana, de impacto, de transformação, de salvação para ela e para muitos samaritanos e para muitas pessoas que vieram depois, séculos, até séculos depois, quando leram a passagem, ouviram a mensagem do Evangelho a partir de João capítulo 4. Gente, que coisa linda. Experiência que gera esperança. Experiência de que Deus responde a oração. Experiência de que Deus envia e promove salvação. Aleluia. Quanta coisa Deus fez promovendo salvação na vida de pessoas através de experiências. Você lembra do apóstolo Paulo? Lembra do apóstolo Paulo em Atos 16? Ele e Silas estavam ali pregando a palavra. Foram acusados, foram açoitados, foram presos, foram levados para o cárcere, foram colocados com os pés no tronco. Mas à meia-noite viveram uma experiência impressionante. Eles cantavam, oravam e cantavam louvores a Deus e os outros escutavam. E houve um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se as portas, as cadeias caíram, e aquele carcereiro, apavorado, pensando em atentar contra a própria vida, porque achava que os presos tinham fugido, e aí ele ouve Paulo e Silas dizer: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Olha que experiência que Paulo viveu promovendo salvação. No caso de Paulo era tribulação a experiência dele, né? Mas promovendo um ambiente, um cenário de salvação, segundo os propósitos do Senhor. Então nosso pedido a Deus é que as nossas experiências, né, se tornem experiências que promovam salvação na vida de pessoas queridas, na vida de pessoas de perto, de longe, como essa experiência que nós estamos tendo aqui agora, né, de uma live, né, onde ela está alcançando pessoas de perto e de longe, e onde ela alcançará pessoas que nós nem sabemos, né? E permita o Senhor, na sua graça e misericórdia, pelos seus propósitos eternos, que ela promova salvação, né? Que Deus se utilize desta experiência nossa aqui, de encontro virtual, para promover salvação em vidas, transformando famílias, corações e colocando pessoas rendidas aos seus pés para viver a experiência com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, o Senhor e Salvador. Aleluia. E também, irmãos, Gênesis 33 me faz pensar, né, na experiência de que Deus responde a oração, na experiência de que Deus promove salvação e também na experiência de que Deus é a razão da nossa adoração. É a única razão da nossa adoração, conforme nós cantamos no primeiro cântico. Jacó, no versículo de número 20, testemunha exatamente o seguinte. Gênesis 33, versículo 20. Eu vou repetir a leitura aí para você acompanhar comigo. Diz assim: e levantou ali aonde? Em Siquém, onde ele estava estabelecido, nos arredores. Levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Deus, o Deus de Israel. Gente, olha só que coisa linda, que experiência de Jacó. Ele sabia que aquele Deus era o Deus de Abraão. Ele sabia que aquele Deus era o Deus de Isaac, o seu pai. Ele sabia disso. Era o Deus do seu avô, era o Deus do seu pai. Mas agora ele assume completamente que esse Deus, para quem está levantando um altar, que é o único digno de adoração, de reverência, de rendição, de obediência, de entrega completa e total, né, é também o Deus de Isaac, é o seu Deus. É o Deus do meu avô? Sim. Era o Deus do meu pai? É o Deus do meu pai? Sim. Mas agora é também o meu Deus. Eu vivi uma experiência pessoal com Ele. Uma experiência impressionante. Ele se revelou a mim em Betel, no capítulo 28, quando eu dormi lá fazendo de travesseiro uma pedra. Quando eu tive a visão de uma escada que o topo atingia o céu e anjos subiam e desciam por ela. E esse mesmo Deus teve um confronto comigo no Val do Jaboque, ali no Peniel, no face a face com Deus. Então ele me trouxe de volta, ele respondeu minha oração. Eu estou aqui, depois de 20 anos nesse lugar, onde eu havia feito votos a ele, né? Onde eu havia feito compromissos com ele. Então agora que eu estou levantando um altar, né, de adoração, né, de reconhecimento de que ele é Deus,
não só do meu avô, não só do meu pai, mas é o meu Deus. É o Deus de Isaac. De Isaac, não, de Israel, desculpe. Deus de Israel, como está dito no texto. Levantou-lhe um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Aquele que mudou o meu nome, porque mudou a minha vida, porque tocou o meu coração, porque me transformou de Jacó, né? O enganador, o suplantador, o agarrador de calcanhar, naquele que luta com o Senhor e prevalece, né? Num príncipe com Deus. Então veja que coisa extraordinária, que experiência, né? Experiência que promove esperança no nosso coração. Essa experiência de que Deus é o único digno da nossa adoração, né? E Jacó levanta um altar. Sabe, nós temos a experiência de que Deus é o único digno de adoração, porque Ele responde sim oração, porque Ele promove salvação, e a maior testemunha disso somos nós mesmos. Aquilo que Ele fez na nossa vida, na nossa história, como Ele nos mudou, como Ele transformou, né, a vida de Jacó e a vida do apóstolo Paulo, por exemplo, como Ele transformou a minha vida e a tua vida, e nos tornou filhos, né, e colocou no nosso coração algo que nós não tínhamos, que era o desejo de caminhar na presença de Deus e fazer a vontade do Senhor. Então, extraordinário. Jacó levanta um altar ali, porque era assim que se fazia naquela época, para dizer: eu tive uma experiência, né, com um Deus que é único, digno de adoração. Ele é o Deus do meu avô, o Deus do meu pai, mas é o meu Deus. A partir de agora, que fique claro, que fique alto e claro e bom som para que todos ouçam. Ele é o Deus de Israel, é o Deus da minha vida. Eu sirvo a esse Deus. Minha vida está nas mãos dele. Ele me visitou em Betel, ele se revelou a mim em Betel e ele me transformou de uma forma poderosa. Até me fez sair mancando de Peniel, porque eu tive um encontro face a face com ele. Gente, que experiência incrível que promove esperança. Esse é o nosso desejo. Que essa experiência extraordinária esteja acontecendo aí com você, no teu coração, na tua casa, na tua família, e que ela promova esperança, né? Que ela faça multiplicar esperança aonde você está, né? Que você, a partir dessa experiência, de que Deus responde a oração, de que Deus vem ao nosso encontro, envia e promove a salvação, e de que Deus é o único digno de adoração, toda vez que você abrir a sua boca para agradecer, para louvar, para exaltar, para cultuar o Senhor, que Deus tome essa experiência e a partir dela venha fazer multiplicar, renovar, né, reverberar em nós e a partir de nós muita esperança. Esperança de que Ele é a razão da nossa vida, né? Que Ele tem a última palavra, de que Ele é aquele que sabe todas as coisas a nosso respeito e que a nossa vida está nas suas mãos. Que coisa maravilhosa. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus e que essa palavra fique firme no meu e no teu coração durante esta semana. Lembre-se, experiência e esperança, né? Nós podemos viver muitas experiências que geram e que promovem esperança. E algumas delas nós olhamos e vemos na vida de Jacó. A experiência de que Deus responde a oração, de que Deus promove e envia a salvação e de que Deus é o único digno de adoração. Que isso faça, né, brotar, se multiplicar, reverberar esperança em mim, em você, nos nossos amados e em quem estiver perto de nós. Para a honra, glória e louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.